um militar, um general marroquino, dizia um amigo deste programa, que sim, que vai acontecer, que vão ocupar Ceuta e Melilla, mas também as Canárias, e vão fazer isso ao mesmo tempo, não em 2 ou 3 etapas, não. Quando o operativo começar, eles vão fazer tudo ao mesmo tempo. É verdade ou não? É um exagero, uma manipulação? O tempo vai dizer. Os altos cargos militares estão em alerta máxima. Nós, espanhóis, não somos ovelhas. Este governo perdeu o respeito pelos espanhóis e está na hora de dizermos: ninguém ri de nós e nós exigimos respeito. E é isso que vamos fazer nesta marcha pela dignidade, porque não somos mansos, não somos ovelhas, somos espanhóis, temos sangue nas veias e eles vão nos ouvir. Que coincidência que seja a Turquia, que além disso, ultimamente Pedro Sánchez recebeu muitos elogios de Recep Erdogan. E que coincidência que seja a Turquia, para onde os aviões viajavam muito. Da Venezuela, de Delcy e de Maduro, para onde viajavam muito? Para a Turquia. Quando precisavam fazer escala, onde faziam escala? Turquia é a República Dominicana do Mediterrâneo. Pedro Sánchez não é exatamente alguém que vá defender a integridade territorial da Espanha. Não! Se aquilo do trilo com aquela rocha, aquele penhasco foi um exagero, de qualquer forma também serviu para mostrar que aquele governo pelo menos queria demonstrar que protegia a integridade da Espanha. Mas o cara que está deixando a Catalunha se separar, que está estendendo o tapete vermelho para que o País Basco se separe, que entregou o Saara, que diabo Sánchez liga para isso? Até mesmo se surgir um partido islamista. Talvez o governo Frankenstein o coloque no poder e continue. Você vai ver. Dê tempo ao tempo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Sejam bem-vindos. Como vão, confidenciais? Temos notícias, novidades sobre as alianças de Donald Trump com a Argentina e com o Marrocos. E nos afetam diretamente, não tenham dúvida. Obrigado por estarem aí, por acreditarem na liberdade de imprensa e nos meios que mostram uma outra realidade, diferente daquela que é contada pelos meios generalistas. Olhem, tanto nas Malvinas, na Argentina, como em Ceuta, Melilla e Canárias, os Estados Unidos estão jogando um jogo muito perigoso e estão adotando a estratégia que mais lhes convém, sem levar em conta a história de cada lugar. Tanto as Malvinas quanto Ceuta e Melilla são fundamentais para controlar as rotas marítimas. Nas Malvinas controlam o Estreito de Magalhães, o Estreito de Drake entre o Atlântico e o Pacífico. É uma plataforma logística militar de primeira ordem. O Reino Unido realmente não investiu o dinheiro que deveria nessa região para proteger o local adequadamente. Está abandonada. E Starmer está conversando com os Estados Unidos. Estão negociando para chegar a uma rendição em favor da Argentina. Trump apoiou publicamente a reivindicação da Argentina sobre as Ilhas Malvinas. A Inglaterra diz que não, que na guerra de 1982 morreram 255 militares da Grã-Bretanha e que a memória deles deve estar acima. Bem, Milley apoia Trump como não poderia ser diferente e eles vão conseguir. E no que diz respeito a Ceuta e Melilla, preparem-se porque Marrocos é o melhor aliado dos Estados Unidos, pelo menos nesta região do mundo. Ceuta, Melilla e Canárias são reivindicadas, como vocês sabem bem, por Marrocos sem ter motivo algum. Nunca foram terras marroquinas, nunca foram colônias. No entanto, eles agem como se fossem, e cuidado porque eles podem conseguir. Marrocos destinou mais de 50 milhões de euros para mobilizar seus cidadãos, que são maioria em Ceuta e Melilla, nas cidades autônomas. Não se esqueçam que Marrocos gasta 12 bilhões de euros por ano em espionagem e defesa.
muito mais do que a Espanha gasta. Portanto, eles estão mais preparados em armamento e inteligência do que o Estado espanhol. Recuperar Ceuta e Melilla para Marrocos seria um sucesso, maior do que ganhar a Copa do Mundo de futebol. Hassan II, o pai de Mohamed VI, já tentou isso. É uma tarefa pendente e nunca foi tão fácil quanto com o Pegasus infectando o telefone de Pedro Sánchez. E isso não só facilitaria para os Estados Unidos o controle das águas do Estreito de Gibraltar, mas também, atenção, para o Marrocos, o controle do tráfico de botes cheios de drogas, de cannabis, de haxixe, o principal negócio do país vizinho. Enquanto isso, na Espanha, nós cuidamos deles, dos filhos dos marroquinos que chegam sem documentos, sem passaporte. 15 mil já chegaram sob o guarda-chuva do Estado espanhol, protegidos pelo nosso dinheiro público. Regularizamos, nacionalizamos os seus cidadãos, os enchemos de ajudas, de benefícios, de subsídios para que vivam aqui muito melhor do que vivem lá, com saúde pública, escola gratuita e comida garantida. E ainda deixamos que construam mais de 100 mesquitas marroquinas em solo espanhol, que no final acabam sendo muitas delas centros de espionagem para o Marrocos. Olhem a ameaça contra Ceuta e Melilla. Há anos que viemos contando para vocês que é real. E nessa negociação para consegui-la que estão conduzindo Mohamed VI no governo do Marrocos e os Estados Unidos, eles até já localizaram onde ficariam as novas bases norte-americanas em solo marroquino. Porque, e isso é uma informação exclusiva, a base de Morón e a base de Rota sairiam do território espanhol quando isso acontecer e se posicionariam em 2 lugares estratégicos. Um controla o Atlântico, o outro o Mediterrâneo. No Atlântico, a cidade de Agadir. No Mediterrâneo, a cidade de Saidia, Chave, para controlar a fronteira com a Argélia e a travessia pelo Mediterrâneo. Aí estariam as bases de Morón e de Rota, que sairiam da Espanha quando o acordo for rompido. Marrocos sempre foi o principal aliado, a Espanha nunca foi, e com Sánchez muito menos. E atenção que Agadir já é um dos principais portos de Marrocos com conexões diretas com as Canárias que ficam bem em frente. Um militar, um general marroquino, dizia um amigo deste programa que sim, que vai acontecer, que vão ocupar Ceuta e Melilla, mas também as Canárias, e vão fazer isso ao mesmo tempo, não em 2 ou 3 etapas, não. Quando a operação começar, eles vão fazer isso ao mesmo tempo. É verdade, não é? Ou é um exagero, uma manipulação? O tempo vai dizer. Os altos comandantes militares estão em alerta máxima. O Centro Nacional de Inteligência da Espanha tem, como vocês sabem, um departamento exclusivo para monitorar o Marrocos. Já contamos isso aqui. Eles já elaboraram vários relatórios. O primeiro em 2021, alertando sobre o que vai acontecer. Quando se soube desse relatório, Sánchez já estava na presidência do governo, deu início com urgência à elaboração de um plano integral de segurança para Ceuta e Melilla. Era maio de 2021. Bem, justamente nesse mês e nesse ano é quando Sánchez sobrevoa a fronteira do Marrocos, infecta um celular dele com o Pegasus e supostamente fazem chantagem com ele. A partir daí, esse plano de segurança para Ceuta e Melilla desaparece e nunca foi colocado em prática. Olhem, a essa hora recebemos informações de que militares espanhóis alertam sobre o que vai acontecer. Marrocos quer ocupar Ceuta, Melilla e as Canárias e quer fazer isso em breve porque sabe que tem o apoio dos Estados Unidos. Há quem diga que depois da Copa do Mundo, se for assim, talvez Sánchez já não esteja no poder e não seria tão fácil. Pode acontecer a qualquer momento. Hoje se completam 4 anos desde que iniciamos este podcast de informação
E uma das primeiras mensagens que lançamos para vocês foi que esse plano estava pendente. Escrito, programado, aprovado por Mohammed VI e pelos Estados Unidos. A organização do Tratado do Atlântico Norte olhando para o outro lado. Marrocos aguardando para poder ocupar sua posição geoestratégica e a União Europeia, como sempre, nem aparece nem se espera que apareça. Preparem-se, porque nunca esteve tão perto de esse território espanhol, que jamais foi marroquino, seja ocupado e nada aconteça. Nós contamos para você. Bem-vindos, nós investigamos. Amigos, ontem tivemos a oportunidade de lançar a manchete. Hoje vamos trazer mais informações. 23 de maio, 10h30 da manhã, é sábado, na Plaza Colón. Marcha, eu digo até a Moncloa, permitam-me dizer assim, porque é o que eu sinto. Já sei, a marcha acho que termina no Arco do Triunfo, bem ao lado da Moncloa, bem pertinho da Moncloa. Quem convocou foram centenas de associações da sociedade civil espanhola. Marcos de Quinto, seja bem-vindo. Como você está? Muito obrigado. Pois é, estou muito feliz que finalmente podemos dar sinal verde para algo que a sociedade espanhola estava pedindo. E bom, agora é esperar que chegue esse sábado, 23 de maio. Marcha pela dignidade. E se pede dignidade. E a saída de Pedro Sanches diretamente. Sim, pedimos a sua renúncia. Havia pessoas pedindo a prisão dele, mas eu acho que... Vai chegar, vai chegar. Vai chegar? Sim, olha, bom, Sociedade Civil Espanhola é uma coordenadora de associações que reúne mais de 150 associações. E o que acontece é que os espanhóis, eu acho que havia uma demanda, ou seja, é preciso ir para a rua, é preciso fazer alguma coisa. E o complicado sempre é quem convoca, quem convida para ir às ruas, porque se isso parte de um partido político específico, bem pessoas que podem não gostar desse partido ou simpatizar com outro, no final das contas não se mobilizam. Por isso é imprescindível que uma entidade de alguma forma neutra, como é a Sociedade Civil Espanhola, que já te digo que reúne diversas associações, então, que faça a convocação para que todo mundo se junte, inclusive todos aqueles partidos políticos, de uma forma neutra. É isso que temos feito e já faz bastante tempo que estamos organizando manifestações. Você conhece algumas delas, inclusive participou de uma, acho que foi uma na Plaza de Castilla. Também fizemos manifestações multitudinárias em Cibeles e a última foi na Plaza de Colón. Além disso, foi em um dia em que chovia e mesmo assim havia muita gente dadas as circunstâncias. Então, neste caso, vamos mudar completamente o formato de como fizemos as coisas anteriormente. A primeira mudança é que, em vez de ser uma concentração, vai ser uma marcha. Uma marcha que começa às 10h30 na Praça de Colón e calculamos que chegará por volta das 12h30 ao Arco do Triunfo, como você disse. A próxima questão é que nas outras concentrações nós nos dedicamos a fazer, acho, num número excessivo de intervenções e discursos. E neste caso não vai haver intervenções nem discursos. Vai ser uma marcha onde as pessoas poderão entoar os cantos que quiserem e as palavras de ordem que desejarem. E somente quando chegarmos ao Arco do Triunfo haverá uma breve fala, simplesmente para agradecer e enumerar todas aquelas associações e partidos políticos que se juntaram a este ato e ouvir o hino nacional. Com isso, daremos por encerrado. E outra coisa que também vai se diferenciar de todos os atos que anteriormente tínhamos feito nessas concentrações é que, historicamente, a sociedade civil espanhola, em suas concentrações, pedia que ninguém levasse distintivos, bandeiras ou cartazes partidários, nem nada disso. Neste caso, damos liberdade às pessoas. Que cada um leve seus motivos, que leve seus cartazes e que leve os símbolos que cada um achar apropriado. Damos liberdade, porque a única coisa à qual nós nos limitamos é a organizar o ato. Que seja uma plataforma para que todos aqueles que querem mostrar sua insatisfação com o governo, seja pelo motivo que for, que façam isso livremente. Nós fornecemos o veículo, que é esta marcha pela dignidade,
E aí cabem todos, cabem médicos, cabem autônomos, cabem agricultores, cabem partidos políticos, associações profissionais de todo tipo que estão convidados a participar. A marcha não é nossa. O que é nosso foi a organização para colocar essa plataforma a serviço da sociedade civil. Não podia terminar em frente ao Palácio da Moncloa, que fica tão perto do Arco do Triunfo? Vamos ver, Albert. Organizar uma coisa dessas não é nada simples. Nada simples. Tivemos que fazer tudo com total discrição, porque se avisarmos antes da hora, é muito fácil colocarem obstáculos no caminho. Ou seja, por exemplo, que de repente alguém diga: vocês não podem fazer isso porque nessa rua vai ter uma feira de artesanato. Ou tem umas bicicletas e tal. Então, tudo isso precisa ser levado em conta para conseguir, que é muito importante, que é a sua delegação do governo, informá-los. E, por outro lado, que não coincida com nada, que em último momento a prefeitura ou a comunidade ou o que for, podem em algum momento interferir tendo uma prioridade. Acho que foi bem conduzido e o que fazemos é que a marcha termina ali. E bom, cada um vai para onde quiser, vai para a entrada do metrô, vai para o Parque do Oeste ou vai para uma mesa na calçada, mas tudo bem. Ou vai para o Palácio da Moncloa e cada um será livre? Isso já não tem nada a ver com a organização. Entendo muito bem. O percurso, se você sair de Colombo e chegar lá, vocês passam pela Gênova, não é? Sim, vamos fazer. O percurso será Colombo, Gênova, Sagasta, Carranza, Alberto Aguilera e Princesa, e daí se chega. Nós esperamos que o Partido Popular se junte e ainda tem uma vantagem, porque se eles começarem ou se juntarem a partir da Génova 13, não precisam fazer a subida da Génova, o que torna essa marcha mais confortável. Já iriam praticamente em terreno plano. Depois esperamos que... Se fizessem o esforço de uma moção de censura, já seria o suficiente para nós. Sim, bom... Aí... Eu acho que este é o momento de tentar somar e que todos se unam a isso. Porque eu acho que seria muito paradoxal que pessoas que estão sempre falando que o importante é se unir para tirar Sanches acabem não apoiando uma iniciativa da sociedade civil e não se unam. Espero que isso não aconteça e que o Partido Popular esteja lá. Eu espero que isso não aconteça porque, pela nossa experiência, às vezes, com o Partido Popular, eles só apoiam aquilo que eles mesmos convocam. E, de novo, te repito, se tivesse sido convocado pelo Vox ou se tivesse sido convocado pelo Partido Popular, não teria essa plataforma para todos. Isso é feito pela sociedade civil e o que realmente importa é que todos os partidos que estão na oposição se unam a isso. Que absurdo! Com tudo o que o país enfrenta, ainda temos essas brigas de eu primeiro. Por isso, existe a sociedade civil espanhola. É preciso fazer com que os transportadores venham, que os agricultores, se quiserem, tragam seus tratores, porque com essa questão do Mercosul, eles têm motivos. Médicos que estão muito irritados e nas ruas todos os dias. Este é um chamado para que todos os setores sociais se unam. Forças de segurança também. Claro. Sim, ou seja, pessoas do judiciário, eles saíram com suas togas para se manifestar. Você se lembra quando há pouco tempo na Praça de Castela eles saíram? Eu acho que há muitos motivos, porque motivos nós temos não só pela corrupção que estamos vendo, mas também estamos presenciando o desgaste institucional. Ou seja, normalmente se diz que o poder corrompe e então o político chega ao poder e acaba se corrompendo. Esses aí já vieram corrompidos. Esses são os gangsters que tomaram conta do Estado, tomaram o poder político. E, bom, então, a separação de poderes não existe, pois o poder legislativo está totalmente ignorado. As leis são debatidas na Suíça ou em Waterloo. Por outro lado, o poder judiciário está absolutamente anulado, porque, no final, o Tribunal Constitucional atua como Tribunal de Cassação e corrige o próprio Supremo Tribunal. Não sei, a política externa é uma política absolutamente caprichosa.
é a que decide de acordo com o humor de Sánchez, porque uma política externa deveria ser uma política de Estado, uma política consensuada, inclusive com a oposição. Mas se Sánchez acorda e fica irritado com Milei, então rompemos as relações com a Argentina e se de repente hackeiam o telefone dele, então damos o Saara de presente. Além disso, também é uma vergonha. Neste momento, ele abriu mão de Gibraltar, deixou que, sendo território espanhol, seja a União Europeia quem negocie com a Grã-Bretanha. Como a União Europeia vai negociar com a Grã-Bretanha, que está fora do bloco, sobre um território que pertence à Espanha? É um desastre absoluto. E de repente ficamos irritados com Israel e com os Estados Unidos, abrindo mão, é claro, de toda a informação e tecnologia desses países, para nos aproximarmos do Grupo de Puebla e para provocar os Estados Unidos indo até a China. Além disso, se fosse para a China para vender alguma coisa, mas Sánchez vai para a China para comprar. Ou seja, temos um déficit de 42 bilhões e toda vez que vai para a China, em vez de vender produtos espanhóis, ele volta com produtos chineses para vender para nós, com os carros e com os acordos que tem com essas empresas. Então, pois bem, e já por último, a substituição populacional que está acontecendo, onde não é só a regularização, mas também dar a nacionalidade, essa lei de los nietos, né, que é uma lei muito curiosa, porque eu não sei se as pessoas a quem vão dar a nacionalidade na Hispanoamérica têm consciência de que a nacionalidade te concede determinados direitos, mas também determinadas obrigações. E os que são netos de exilados, que possivelmente a maioria deles tenha feito uma boa carreira nesses países, com a esquerda e tudo isso, e tenham seus negócios e alguns tenham suas pequenas fortunas. Não sei se eles têm consciência de que, a partir do momento em que se tornam cidadãos espanhóis, terão que fazer uma declaração de imposto de renda de não residentes, porque não residem na Espanha. Mas se você é espanhol e reside no exterior, tem que fazer uma declaração de não residente na Espanha, mesmo que não pague. Mas sim, você tem que pagar o imposto sobre o patrimônio. Isso sim, você tem que pagar. E então... Quando perceberem, mas provavelmente a agência tributária não vai investigar esses aqui. Mas no momento em que o regime mudar, que o governo mudar, eu exijo que, por favor, seja feita uma inspeção fiscal completa neles e que tenham que pagar com multa ou sanção tudo o que não pagaram anteriormente. Mas, enfim, quer dizer, todas essas coisas estão realmente sendo feitas, o que é algo tremendo. E, bom, principalmente a parte econômica, porque vivemos absolutamente em uma situação econômica artificial, onde o produto interno bruto per capita não cresce desde 2017, e em termos absolutos, sim, mas por aumento do gasto público, por aumento da dívida que terá que ser paga em algum momento, com um desemprego exorbitante. Enfim, todo esse tipo de coisa já é motivo suficiente para sair às ruas e, bom, e desde que foi anunciado, já se passaram algumas horas. Alguma mensagem da Moncloa? Não, da Moncloa não esperamos nenhuma mensagem. E, além disso, claro, já seria um escândalo se fizessem algum movimento para impedir, porque essa marcha vai acontecer de qualquer jeito. Ou seja, cumprimos todos os requisitos legais, passamos as informações e não há nenhum impedimento. Então essa marcha vai acontecer de qualquer jeito. Geralmente, às vezes, recorrem para determinadas manifestações. Bem, ao truque de que os antifascistas e todos esses bem pagos da ultraesquerda dizem que vão fazer uma coisa... E para evitar conflitos, acontece que é isso. Não, os antifascistas, ou seja, eu acho que eles não vão chegar nem a 1 quilômetro de distância, nem a 1 quilômetro de distância. Ou seja, os espanhóis não somos ovelhas. Este governo perdeu o respeito pelos espanhóis e está na hora de os espanhóis dizermos: ninguém ri da nossa cara e nós exigimos respeito. E é isso que vamos fazer nesta marcha pela dignidade, porque não somos mansos, não somos ovelhas, somos espanhóis, temos sangue nas veias e eles vão nos ouvir. Que vontade que tínhamos de algo assim, de convocar algo assim, uma marcha com a liberdade individual de cada um, gritar e ouvir o que cada um tem dentro de si. Todos nós encontramos pessoas que nos pedem nos meios de comunicação para agir, fazer algo, se mexer. Bem, agora surgiu a oportunidade.
Sei que vão vir ônibus que começaram a ser organizados de toda a Espanha. Isso é algo comum. Há muita necessidade. Também me dizem toda vez que convocamos algo, Marcos, que seria preciso fazer atos que as pessoas pudessem realizar no lugar onde residem. Exatamente. Estava vendo nas redes? Sim. Sim, eu estava vendo nas redes que tem gente que neste momento está preparando suas pequenas marchas locais em outros lugares e acho isso fenomenal. O que é importante é que essa marcha pela dignidade vai expor muita gente, porque aqui todo mundo fala que é imprescindível tirar o Sanches e que todos juntos temos que tirar o Sanches, etc. Agora vamos ver quem apoia essa marcha e não só, ou seja, associações ou partidos políticos, mas também a mídia. E quais meios de comunicação silenciam essa marcha? Porque todos esses vão ficar expostos. Eu espero que, sem exceção, bom, talvez o El País ou algum meio desse tipo, ou as televisões públicas, algumas das televisões públicas nas mãos do governo, que todos os meios vão dar espaço à divulgação desse ato da sociedade civil espanhola. E aqueles que não derem, bem, vai me deixar bastante triste, porque vão ficar marcados na sociedade como pessoas que falam muito sobre a importância de tirar Sanches, mas depois agem de acordo com interesses partidários. Bem, se não fomos nós que inventamos ou organizamos isso, então vamos ver se conseguimos fazer com que isso fique um pouco mais quieto. As mesquinharias do ser humano. Espero um dia conversar com você e lembrar desses anos negros de Sanches e da luta que tivemos em diferentes trincheiras. Aqui há pessoas que pensam de forma muito diferente, mas temos um objetivo comum e precisamos demonstrar isso com ações. A Marcha da Dignidade. Vamos seguir conversando e incentivando para que mais pessoas participem. Quanto mais, melhor. Abraço, Marcos. Um abraço. Até logo. Obrigado a você, Albert. A você. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Aliás, quero informar que recebemos este documento do Parlamento Europeu dirigido a este programa da Comissão de Petições, tornando oficial o que já contamos aqui há pouco mais de uma semana. O Parlamento Europeu, lamentavelmente, deve informar que não podemos dar seguimento à sua petição. Eram as 51 mil e poucas assinaturas pedindo uma moção de censura cidadã contra Pedro Sanches. Claro, o documento não diz por que o Partido Popular votou contra, mas o resultado é o mesmo. Dom Carlos Marcos, seja bem-vindo, que esteve comigo em Bruxelas entregando essa documentação. Como você está, amigo? Certifica que nós, cidadãos, não temos voz nenhuma na Europa, que a Europa é um cabide de empregos para políticos onde são movimentados bilhões que nós, cidadãos, contribuímos. Mas que quando nós, cidadãos, queremos nos aproximar da Europa e levamos uma proposta positiva, que foi o que fizemos na época. Pois a Europa ignora completamente. Nós não temos voz nenhuma. Não é a Europa dos cidadãos, é a Europa dos interesses políticos, dos lobbies e dos grandes negócios, onde nós, cidadãos, não temos voz nem voto. E ponto final. E o que te mandam não é um documento, é a certidão de óbito de uma proposta apoiada por milhares e milhares de cidadãos espanhóis que eu achei que pelo menos iriam submeter a debate, mesmo que depois não fosse aprovada, mas pelo menos debater. Porque nós não somos crianças pequenas nem somos idiotas. Fazemos uma proposta que entendemos que melhora a qualidade democrática do nosso país. E por isso não só nós, mas cerca de 52 mil espanhóis entenderam que essa proposta merecia pelo menos ser debatida. Bom, pois de fato o voto contra do Partido Popular derrubou a possibilidade de que isso seguisse um processo e deixaram de fora essas 52 mil assinaturas. Então teremos que enviá-las à Casa Real para que o rei saiba que há espanhóis que fazem propostas positivas querendo melhorar nossa qualidade democrática. E que os políticos, o establishment do esquema europeu, colocaram um cadeado em nossa boca para que não possamos intervir. Então, com sua permissão e a permissão de todos os veículos de imprensa, para que tanto esforço não seja em vão,
Enviamos as quase 52 mil assinaturas para a Casa Real ao rei Felipe VI, junto com o documento comprobatório. Na carta que escrevemos, assim como enviamos aquelas que pediam para que ele refletisse pessoalmente sobre outros assuntos. É curioso porque, se fôssemos um lobby, Carlos, teríamos começado a distribuir dinheiro, a organizar jantares, almoços, não é? Como faz Marrocos, China e tantos outros países, e olha, se tivessem aceitado, até teriam feito um dia oficial para a nossa moção de censura, não tenha dúvida. Como são as pessoas na Europa? Os que mais ganham entre os políticos de toda a União Europeia, esses sim se deixam influenciar pelos lobbies do dinheiro, pelo poder do dinheiro. Que pena. Meu querido Roberto Crobu, como você está, amigo? Muito bem. E aí, Albert? E aí, Carlos? Prazer. Eu estava ouvindo. Eu acho que a máfia já está espalhada pelo mundo todo. Os italianos dizem que fomos nós que inventamos, mas não. Que foram espanhóis na época borbônica, no sul da Itália, que fundaram a máfia. Que não é... Na verdade, os fundadores da máfia são os espanhóis que foram para a Itália. Ali, o caldo de cultura que existia, o território, fez com que a máfia criasse raízes, mas hoje em dia já a temos em Bruxelas. Se você não tem um padrinho em Bruxelas, Alberto Carlos, como você vai fazer propostas? Se isso não passar por um parlamentar europeu, se não passar por um lobby, se não passar pelo caixa, quem sabe toda a proposta cai em saco furado? Sim, senhor. Bom, mas reparem, aqui às vezes a gente bate a cabeça contra a parede, né? E não avança, por exemplo, essa moção, mas há outras questões que avançam. Ontem completamos 4 anos. E em 4 anos continuamos insistindo que suspeitamos que as eleições na Espanha não são limpas. E há suposta fraude eleitoral de diferentes tipos. Desde não abrir os envelopes com as atas e verificar se é o mesmo que a Indra nos apresentou, até a compra de votos que já foi comprovada em diferentes cidades e vilarejos da Espanha. Existem muitas formas, ou regularizar milhões, ou dar a nacionalidade a milhões que não conhecem o nosso país. Bem, em 4 anos batendo sozinho na parede com Gabriel Araújo e mais 4... E hoje é tema de conversa pública, pelo menos de 2 políticos. Isabel Dias Ayuso, ouçam. Como não desconfiar da pressa de Pedro Sánchez em regularizar em massa e nacionalizar em massa? Isso significa aumentar os registros eleitorais para o ano que vem. No caso das regularizações, muitos poderão votar nas eleições municipais, mas no caso das nacionalizações, agora que se fala em prioridade nacional, vamos ter mais de 3 milhões de pessoas, incluindo cidadãos que vivem em ditaduras, como em Cuba, que vão poder participar das eleições na Espanha. Com que garantias? E principalmente quão rigorosa é a concessão da cidadania espanhola? E ainda mais contundente, e já era hora, Santiago Abascal. Mas eu quero dizer de maneira muito firme que Sánchez vai tentar roubar as próximas eleições de 2027. E vai usar como está usando contra nós hoje, e daqui mandamos um enorme gesto obsceno para ele, porque estamos aqui apesar das suas armadilhas. Ele vai usar todas as estruturas do Estado que tomou de assalto. Ele vai usar toda a força do Estado que ocupou de forma ilegítima. Veja, Carlos Marcos, pela primeira vez, o líder do 3º partido deste país diz que vai tentar Sánchez cometer fraude eleitoral. Foi muito difícil para nós fazer com que o Vox também entendesse que a sociedade civil não podia caminhar sozinha tentando descobrir isso. E foi o único partido que se mexeu. Aqui há uma mudança entre Ayuso, Abascal e outros. Eles estão finalmente abrindo os olhos. Não sei, Albert, mas essa é uma denúncia que você já fez há muitos meses, não é? E eu espero que Abascal e Feijóo entendam de uma vez que para lutar contra o aparato que controla Pedro Sánchez e que ele já colonizou, que é um aparato muito importante e muito poderoso, só nos resta uma alternativa, que é a formação de uma mesa democrática na qual participem Partido Popular e Vox.
e deem cobertura a 100% das mesas eleitorais com fiscais próprios, de tal forma que possamos reunir todas as atas de 100% das mesas para comprovar a veracidade do resultado. Essas atas assinadas pelos presidentes de mesa, pelos fiscais e pelos representantes, e se tivermos 100% a capilaridade total sobre as mesas eleitorais, a possibilidade de fraude fica muito, muito mais difícil, porque são documentos oficiais que poderiam ser apresentados à Junta Eleitoral para demonstrar que os resultados foram alterados. Isso nos daria muita força, mas para isso Partido Popular e Vox precisam entender e compartilhar o objetivo prioritário, que é a lisura de eleições democráticas que expulsem Sanches da Moncloa. E depois poderão marcar todas as diferenças que quiserem, mas pelo amor de Deus, agora que nos garantam a lisura das eleições. E isso Sanches não pode fazer, porque ele não tem nenhuma credibilidade. E só a união de dois partidos, que juntos podem cobrir 100% das mesas, garante que os cidadãos possam conhecer o resultado real das eleições. Olhem, eu digo para vocês que o Partido Popular em Madrid, Ayuso, já está recrutando voluntários para estar em todas as mesas eleitorais. É muito triste, mas é preciso fazer o que fez Maria Corina Machado. Vocês me entendem? Ou não, Robert? Temos que fazer isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, eu em parte entendo o que aconteceu com Isabel Dias Ayuso, certo? Ainda dá tempo, mas é que se ela não se ligar, ela vai perder as eleições. Porque se esses 2,5 milhões de pedidos de nacionalização da área metropolitana de Buenos Aires, já sabemos que 98%, até este momento, quase meio milhão, 98% dos pedidos foram aceitos. Resta, pelo que entendi, restam cerca de 2 milhões ainda para serem deliberados. Ou seja, se esses 2 milhões forem para Madrid com as eleições para a comunidade autônoma, Isabel Dias Ayuso perdeu as eleições, é gravíssimo. E eu acho que o que aconteceu com esse pessoal é um pouco o que acontece comigo e minha irmã, que minha irmã eu conto, normalmente me contratam lá por março e ela me pergunta: ei, neste verão você vai vir? E eu em março estou preocupado, estou só sobrevivendo antes da Semana Santa, depois a festa da Primavera de Múrcia, e o verão me parece tão distante e tenho tantas coisas urgentes para resolver que nem respondo. E depois, quando chega junho, os preços das passagens aéreas estão caros. Às vezes não há vagas, como acontece com esses políticos. Eles estão em batalhas, a mente deles está focada no dia a dia, em muito mais coisas de escritório e de poder, e eles não percebem, né? Não tem essa visão de longo prazo que nós, de fora, analisando um pouco as tendências, conseguimos captar. E agora, ainda bem que Isabel Dias Ayuso começa a perceber o perigo e tome, como se diz, tome precaução. Porque, de fato, né, o que eu ouvi é que ele quer uma pessoa em cada mesa eleitoral. Eles querem fotografar todas as atas. As atas devem ser publicadas, como ele me explicou bem na época, Luiz Maria Pardo. Mas isso não é feito. Elas devem ser publicadas nos centros eleitorais, nas portas, e temos comprovação de que isso não é uma prática habitual na Espanha. Portanto, forçar para que essas atas sejam publicadas, que se tire a foto, que sejam verificadas e que depois se veja se há uma correspondência entre essa foto e a contagem que é feita na mesa central, pois é fundamental, não podem deixar isso passar batido. O cartaz da convocação de 23 de maio, o que foi elaborado pelo nosso programa, vocês estão vendo, está à disposição de quem quiser baixar no nosso portal castillonconfidencial.com. Digo isso porque qualquer setor social que quiser se juntar, adoraríamos que o fizessem. Tratoristas, empreiteiros, autônomos que estão se manifestando a cada 2 dias, médicos cansados da ministra, jornalistas cansados da UNO, da Sexta. Há 1000 setores, juízes, por que não vão de toga e se unem à manifestação? Ficaríamos felizes, quanto mais melhor.
Vamos ver, Carlos Marcos, se você vem, eu vou estar lá Eu também. transmitindo ao vivo e fazendo a marcha de Colón até Moncloa. E espero que você esteja ao meu lado. Claro que sim, estarei lá com certeza, sem nenhuma dúvida. O mesmo vale para você, Robert, está convidado. Muito obrigado e estou vendo, estou olhando o calendário e também tenho possibilidade de estar presente. Acho que desta vez vai ser relativamente fácil a gente conseguir se encontrar. Tomara. Eu gostaria que a equipe dos colaboradores mais frequentes... Eu não vou fazer a Zoé Valdez vir de Paris, né? Nem a Zabache vir da Argentina. Mas nós que estamos na Espanha, podemos pegar um ônibus, um trem, um avião. E se a família e a vida de cada um permitirem, nós nos encontraremos lá. Eu vou avisar um ponto de encontro para todos os confidenciais irem caminhando juntos nessa marcha. E vocês já ouviram o Marcos de Quinto há pouco. O final da marcha é o Arco do Triunfo de Moncloa. Mas a partir daí, quem quiser continuar até o Palácio da Moncloa está livre para fazê-lo. Eu quero continuar, mas não quero ir sozinho. Não por nenhuma intenção de assédio, de escracho. Não, não. Somos pessoas muito mais pacíficas do que eles. Simplesmente para que, se eles estiverem lá dentro, escutem a voz, o rugido do povo na rua, que a mensagem chegue até eles. Que entendam que isso acabou. E, além disso, o lema, Marcos, pela dignidade, me parece magnífico, porque diz tudo, não é? Sim, eu realmente já não quero recorrer a esses termos grandiloquentes. Não, pela dignidade, pela honra, não, não. Por necessidade, por emergência nacional. Porque a cidadania cada vez entende menos essa situação absolutamente improvisada, na qual não há maiorias no Parlamento, não há acordo entre os próprios partidos que viabilizaram a posse de Sánchez, nem sequer há uma oposição. E me dói dizer isso, que seja capaz de chegar a um acordo sobre pontos mínimos, mas o mínimo exigido neste momento por emergência nacional é tirar Sánchez da Moncloa. E para isso precisamos nos unir, pessoas que pensem de forma diferente, mas que estejam comprometidas com a nossa democracia. Porque eu não quero imaginar o que eu teria na cabeça no dia seguinte a umas próximas eleições gerais, em que entre o governo Frankenstein de terroristas, separatistas, golpistas e sanchistas, com o voto exterior manipulado, voltem a nos governar por mais 4 anos. Eu teria que pensar muito bem se continuaria aqui, porque já faz muito tempo que estou sofrendo. Mas não sei se conseguiria aguentar mais 4 anos de Pedro Sánchez, do Euskadi Tabildo, dos golpistas catalães governando a Espanha. De verdade, eu amo o meu país, adoro minha pátria. Mas sob o mandato de Sánchez já estou há 8 anos e mais 4 para mim seria insuportável. Farei tudo o que estiver ao meu alcance e tudo o que puder para que isso não aconteça, para que na Espanha recuperemos uma democracia saudável, que é o que precisamos neste momento. Há um mistério sobre o qual recebi informações de várias fontes que corroboram que algo não está sendo como nos contam. O Airbus A310, com o qual Sánchez queria viajar para a Armênia. Eles sabem que há uma reunião lá de altos mandatários. De repente, recebemos a informação de que para essa cúpula o Airbus não pode ir diretamente porque está com uma avaria e é obrigado a passar a noite em Ankara, na Turquia. Recebemos informações de que não houve avaria, de que foi uma parada técnica, que não é exatamente a mesma coisa que uma avaria. Quero que ouçam Santos, um dos informantes. A questão do pouso em Istambul do avião do presidente não cola. Isso não foi um pouso de emergência, isso foi porque os pilotos do Falcon, desde que se soube que eram colaboradores, tiveram o salário triplicado e disseram a eles que tinham que dizer que houve uma falha técnica. Ele pousou em Istambul por uma falha técnica, um pouso técnico, não de emergência, o que é mentira. Mas claro, Sánchez está sendo vigiado e precisa tirar, no tempo que lhe resta, o ouro e o dinheirinho, que são as provas que estão procurando das propinas, então ele tinha que tirar isso de alguma forma. Bom, isso supostamente, por favor.
Mas vejam, não é a única pessoa que me informa sobre isso. Quem estava no avião? Assessores diplomáticos e sua equipe de segurança. Não iam, como às vezes acontece, empresários nem ministros nenhum. Para que precisa de um Airbus com capacidade para... Mais de 240 pessoas, se mal iam uma dúzia de passageiros? São muitas perguntas, não é? Esse Airbus pode carregar 21 toneladas. É verdade que os mecânicos e os pilotos são fiéis a Sanches, a ponto de que as 17, 20 ou 30 viagens para a República Dominicana ninguém conseguiu explicar. E eles não abriram a boca, mesmo sendo membros do Exército. Só lembro a vocês um detalhe. Faz apenas alguns meses, o governo espanhol fechou uma compra de 3 bilhões 120 milhões em aviões da Turquia. Sabemos o que sabemos deste governo de Ábalos, de Koldo, de Aldama e de Sanches. Vocês realmente acham que essa compra foi algo limpo? Vocês realmente acham que não teve alguém que ficou com uma comissão, como já aconteceu com a venda de fragatas que José Bono fez para Hugo Chávez e já aconteceu muitas vezes? Bom, se alguém tiver mais informações sobre essas paradas técnicas estranhas que eles têm feito ultimamente, que nos conte, ou sobre por que Álvares também pegou um Airbus para ir à República Dominicana, para uma reunião irrelevante com o ministro das Relações Exteriores da República Dominicana. O que está acontecendo? Que história é essa de pegar Airbus? O que eles estão levando? O que eles estão trazendo? Robert, eu sei que são suspeitas, só suspeitas, mas com base no que sabemos desse governo, nada me surpreende mais. Vou te dar outra informação, Alberto. Que coincidência que seja a Turquia, já que ultimamente Pedro Sanches tem recebido muitos elogios de Recep Erdogan. E que coincidência ser a Turquia, para onde viajavam muitos aviões da Venezuela, de Delcy e de Maduro, para onde viajavam muito? Para a Turquia. E quando precisavam fazer escala, onde faziam escala? E para onde dizem que pode haver dinheiro do regime venezuelano roubado por parte de Delcy, Diosdado, enfim, toda a cúpula do chavismo. Que coincidência que Pedro Sanches queria convidar Delcy Rodrigues para a Espanha daqui a alguns meses. Em novembro, ele vai convidá-la em novembro, se nada impedir. Não sei. Não sei, ué. Eu não digo nada e te digo tudo. Não. Mas temo que a Turquia é a República Dominicana do Mediterrâneo, por assim dizer, para esse tipo de manobra. É bem possível. Carlos, você acha que eles são capazes? Cara, vamos ver. Vamos ver. O problema do Pedro Sanches é a sua total falta de credibilidade. Tudo o que ele faz está sob suspeita, porque além disso, nada do que ele faz é facilmente explicável. Por isso não explicam e não sabemos de nada. Imagino que Partido Popular, Vox ou ambos vão questionar no Parlamento sobre a pan-técnica, porque talvez sobre a viagem eles declarem segredo oficial e não podemos ir atrás disso. Mas sobre a pan-técnica de um avião do Estado, eles podem perguntar e deve existir a obrigação de responder. Mas nada do que faz Pedro Sanches está isento da sombra da dúvida, da suspeita. Por quê? Porque é impossível explicar a relação de Pedro Sanches com os ditadores da Iberoamérica, que todos estão envolvidos em casos gravíssimos de corrupção. É que Pedro Sanches está se esforçando ao máximo, nunca melhor dito, na Europa, para tentar que suspendam a punição da Delcy e que ela possa vir em novembro para essa cúpula comunista que Pedro Sanches quer organizar em Madrid. Por que tanto interesse? É que estamos todos bobos e não queremos perceber as coisas. Por que essa defesa ferrenha da Delcy? Por que a última protetora que resta para Maduro na Venezuela quer manter o sistema? E por que pessoas como o governo da Espanha estão interessadas em ficar próximas da Delcy, caso ela consiga se manter no final? E o amigo Trump não a tira de lá como já deveria ter feito? Porque eles estão procurando um manto que cubra todos eles. E quando estamos entre ladrões, é o momento de olharmos uns para os outros e nos ajudarmos, porque se uma peça do dominó cair, é o efeito dominó e todos podem cair.
Aí está a defesa que Pedro Sanches faz de Delcy Rodrigues. Senhores, estão me mandando cédulas do Partido Andaluzia em Cádiz. Aí vocês estão vendo a maioria dos membros da lista eleitoral são árabes. Vocês sabem que é um partido supostamente financiado pelo governo do Marrocos e que vai conseguir mais votos do que alguns pensam. Também me enviaram o vídeo do assassino de Esplugues. É impressionante, quero uma explicação. Por favor, quer dizer, um homem anda pela rua gritando Allah Akbar, tenta esfaquear uma pessoa ou outra. No final, ele acaba matando uma menina de 16 anos às 11 da manhã. Ele praticamente a degola. Bom, não vou contar os detalhes, mas é de uma crueldade brutal. Ele é, segundo me contam, de origem marroquina. Bem, pois segundo este programa conseguiu apurar, ele foi internado na prisão de Cambrians, mas na unidade hospitalar psiquiátrica penitenciária. Quem disse que ele está louco? Ninguém. Quem não quer que seja um ataque jihadista? O Partido Socialista, que governa na Catalunha e que governa nessa cidade de Esplugues, porque, claro, no meio de uma regularização, como você vai dizer que um marroquino jihadista, possivelmente um lobo solitário, acaba degolando uma menina de 16 anos em pleno dia? Não, não é boa propaganda para regularização em massa. Segundo informações obtidas por este programa, ele não tem nenhum antecedente psiquiátrico que justifique tê-lo internado na unidade psiquiátrica penitenciária de Cambrians. Ou seja, querem nos fazer engolir alguém como louco sem nem sequer ter investigado ou analisado. Fizeram isso com o de Algeciras, Roberto, você se lembra? Sim, sim. Correto, correto. Que também assassinou. Sim, bom, ultimamente tem sido muitos casos, né? Também aquele menino que foi assassinado disseram por em Mocejón, né? Em Madrid, em agosto, bem no meio de agosto. A desculpa parece mentira que um psicólogo tenha que dizer isso. Parece que a saúde mental se tornou o grande saco de desculpas. Virou um vale tudo, não é? No tipo, bom, quando a gente não souber o que é, pronto, diz que é saúde mental. Mas isso mostra uma coisa, que não está sendo feito nenhuma triagem das pessoas que entram no país. Dizem que não é jihadista. Se não é, então o que essa pessoa faz na Espanha? É ela quem vai pagar nossas aposentadorias, como quiseram nos fazer acreditar? Uma pessoa com problemas de saúde mental e potencialmente assassina, ou melhor, autora de assassinato? Então isso é a demonstração, do meu ponto de vista, de que a imigração não está funcionando, não há nenhum controle e que atende a outros interesses. E depois tem outra questão. Aprofundando um pouco mais e especulando, que isso vem como consequência, digamos, na mesma semana em que também em Londres houve um ataque semelhante. Sim. Bem, me pergunto até que ponto tudo isso não está coordenado para desestabilizar a Europa, para provocar até mesmo reações que depois possam ser rotuladas como xenófobas. E que coincidência que hoje todos iam a um fórum sobre o controle da informação contra o ódio, não é? Parece que o lugar para onde Pedro Sanches ia hoje, não é? Era um fórum inventado por Macron para o tema da liberdade de expressão, mas com contenção, não é? Então, temo que estamos diante de uma manobra aqui para, aos poucos, ir inserindo a ideia, impregnando a sociedade com a ideia de que existe muito discurso de ódio injusto e que cada situação desse tipo faz com que o discurso de ódio fique cada vez maior, 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 para legitimar algum tipo de medida política, de legislação, para nos controlar as publicações nas redes sociais, etc. A censura de sempre, ou seja, se ele está louco, coisa que não comprovaram nem analisaram, como deixaram ele entrar, como não sabiam que ele estava aqui, mas defendo que ele não está. Segundo as minhas informações, ele está perfeitamente são
e fazem ele passar por algo que não é, para evitar dizer que foi um ataque terrorista, jihadista. A política pode distorcer tanto a realidade assim, e quanto aos moços, a polícia judiciária, aos que estão ali na rua e sabem o que aconteceu, Carlos? Claro, porque veja bem, acho que há um relatório policial que indica que esse assassino poderia apresentar sintomas de perturbação mental. Quem é a polícia para rotular isso? Quem assinou esse relatório? A que exame psiquiátrico esse homem foi submetido? A manipulação de que Roberto fala não é nova. Perceba que cada ato jihadista, terrorista, é como se fosse um ato individual, como se não houvesse uma conexão com o anterior nem com o seguinte. E isso é uma manipulação fantástica, porque se colocarmos em fila indiana todos os atentados jihadistas, aqui em Paris, em Londres, em todos os lugares, vemos que há uma operação perfeitamente organizada, que é o que preocupa muitos espanhóis que queiram impor aqui esse critério de atuação, porque estão fazendo isso agora mesmo com facas e aos gritos de Alá e outras baboseiras. Mas não são atos individuais, não são lobos solitários. Eles seguem um critério e estão cumprindo esse critério. E o governo da Espanha está fazendo todos os esforços para tratá-los como loucos, para dizer, não, esse é um lobo solitário. Não, senhor, não, senhor. Onde estão os serviços de inteligência espanhóis? Onde está o relatório que vai conectando os atentados, que todos têm a mesma forma de operar, se são idênticos? Não pode ser. Mas, contanto que aceitem a regularização em massa e que venha todo mundo que quiser. E se votar no Pedro Sánchez, melhor ainda. Com todo esse objetivo final, estão destruindo nossos princípios, estão destruindo a convivência, estão destruindo a segurança, estão nos destruindo a todos diante do nosso silêncio passivo. Por isso eu incentivo não só jornalistas, juízes, engenheiros, mas cidadãos comuns, aqueles que vivem em Vallecas, no bairro de Salamanca e também em Móstoles. No dia 23 vamos todos juntos de mãos dadas. Pelo menos que saibam que há milhões de espanhóis que não aceitamos a mentira como forma de conduta. E a mentira, neste momento, é a forma oficial de argumentação do governo da Espanha. Vamos nos rebelar contra a mentira. E com a colaboração de vários colegas da minha profissão que escrevem o que lhes mandam, o que é realmente lamentável, sobre a regularização expressa, Candelária, Guadalupe, Manu, Virgínia e Pepe. A Espanha é o laboratório e a Alemanha também. A Alemanha já está praticamente invadida por muçulmanos. Não há tantos de outros países, há mais muçulmanos agora aqui, e sim, talvez também seja o que está acontecendo na Catalunha. Tenho uma gravação ótima onde ligo para me inscrever para o certificado de vulnerabilidade, porque eu sou vulnerável. E a senhorita que me atende ao telefone me pergunta, você é espanhola? Eu digo sim, completamente. E ela me diz, então se você quer solicitar o certificado de vulnerabilidade, o que tem que fazer é dar entrada no registro, ou ir à prefeitura ou à junta municipal. Então já está claro que isso é só para pessoas estrangeiras e para alterar o censo. Vamos imaginar um condomínio com 19 casas, todas cercadas com sua grade e bem protegidas com alarme, certo? O alarme dispara e acontece que há 2 caras que entraram, pularam a grade e estão no jardim. E o dono ou a dona da casa sai assustado, vê eles e diz, entrem, 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 fiquem para jantar. Alguém consegue imaginar essa situação? Eu estou há 2 anos e 1 mês esperando que me concedam a invalidez ou deficiência por causa de um câncer de cólon. Segundo o centro base, onde já fui reclamar várias vezes, me dizem que não há médicos ou que há pessoas na minha frente. Eu não sei que pessoas podem estar na minha frente depois de 2 anos. Agora que vai entrar uma avalanche de pessoas vulneráveis, vão vir doentes ou não doentes. E então eu não vou ter que esperar 2 anos, vou ter que esperar 4. Vamos sair às ruas porque nós, espanhóis, somos lutadores e isso está no nosso sangue. E vamos sair para lutar quando for preciso. Vamos lutar para recuperar nosso território, invadido por muçulmanos. Porque a Espanha é cristã e nunca será muçulmana.
Ele se refere, Pepe, àquela ocupação de Ceuta, Melilla e Canárias que está em andamento, que o governo dos Estados Unidos já deu o seu aval. Além disso, me contam, Juan Jesus, que há muitos tanques perto de Algeciras. Achei estranho. Anteontem, quando fui trabalhar na técnica de transportes internacionais aqui em Algeciras, tinham descarregado um tanque dentro do terminal. Mas ontem eu estava indo de Algeciras para Sabinilas de carro e me deparei com 5 carretas carregadas de tanques. Obviamente, os tanques não eram novos, mas eram tanques. Você sabe de alguma coisa? Se estão movimentando algo por aí ou se estamos nos preparando para alguma coisa? Contamos isso hoje no início do programa. Guile insiste nesse perigo. Tem uma coisa que eu gostaria que me esclarecessem lá nos Estados Unidos. E é como podem demonizar estados como narcoestados, como Venezuela, Nicarágua, Cuba, até mesmo México, e se apoiarem outro narcoestado como Marrocos. Muito claro, Guile, porque a droga da Colômbia que passa pela Venezuela acaba nos Estados Unidos. E a droga do Marrocos não, essa acaba aqui na Espanha, na Bélgica, na França. Robert, acho que não estamos exagerando nem mentindo. A diferença de um narcoestado para outro é muito pequena. A única coisa que os distingue é quem eles acabam viciando. Não são norte-americanos. O que sai do Marrocos vicia outros. É evidente, e às vezes é muito mais fácil enxergar o narcoestado, aquele onde você não vive, porque você vê de longe e a partir da neutralidade. E sem esse estereótipo, sem esse desejo subconsciente de que seu país, no fundo, não seja um narcoestado. Porque, vamos falar abertamente, Albert Carlos, ninguém gostaria que a Espanha fosse um narcoestado. E se pudéssemos seletivamente direcionar nossa atenção para todos os sinais de que não é, preferiríamos olhar para esses sinais. Mas é justamente por isso que podemos acabar ignorando todos aqueles sinais que estão nos dizendo que estamos indo em direção a isso, porque ali... Bom, ali temos o país vizinho. Veja, já existe um plano há anos, mas é que a situação é propícia. Quando eu converso, e já fiz isso com pessoas do exército, eles conversam com generais do Marrocos e se vangloriam dizendo que já está feito. Donald Trump nos apoia. Sim, vamos tomar Ceuta, Melilla e as Canárias. Não haverá oposição e nem a Organização do Tratado do Atlântico Norte vai participar. Nem a Espanha vai mandar ninguém. Vão tentar algum acordo estranho, como em Porto Rico, de território associado, e Marrocos vai ficar com isso. Essa é a realidade com Sanches. Carlos Marcos, é tão fácil assim, é tão simples, que se esperarem até que Pedro Sanches possa sair ou seja preso, não encontrarão outro momento tão propício para fazer isso. Ceuta e Melilla. Vão para o Marrocos, sim ou não, Carlos? Espero que não, Albert. Porque para que isso acontecesse, teria que ter a bênção dos Estados Unidos. E eu estou ciente de que Trump, com quem agora tem uma pequena diferença por questões de tempo na Venezuela, certo? Vai permitir que, pelos insultos e desprezos que Pedro Sanches lhe fez, que é um cara que, se Deus quiser, será passageiro e desaparecerá mais cedo ou mais tarde, vá punir a Espanha. Porque um passo nesse sentido seria irreversível. Irreversível. É verdade que o próprio governo da Espanha está estendendo o tapete vermelho para Marrocos. Acabou de dar o Saara de presente para eles. É que acabou de dar de presente, acabou de abandonar espanhóis com documento nacional de identidade espanhol que viviam nesse deserto, acabou de dar para Marrocos. Portanto, Pedro Sanches não é alguém que vá defender a integridade territorial da Espanha, não. Se aquilo do trilo com aquela rocha, aquele penhasco, foi um exagero. De qualquer forma, também serviu para mostrar que aquele governo, pelo menos, queria demonstrar que protegia a integridade da Espanha. Mas o cara que está deixando a Catalunha se separar, que está estendendo o tapete vermelho para que o País Basco se separe, que entregou o Saara, o que diabos importa para Sanches? Mesmo que surja um partido islamista, talvez o governo Frankenstein coloque ele no poder e continue. Você verá, é questão de tempo.
É possível. Bem, ele inventava para os senhores mentiras, pena, vitimismo. Não tem muito mais do que está acontecendo. Esperávamos, pelo menos eu, que alguém abrisse o jogo, ou Coldo, ou Ábalos. E aqui ninguém abre o jogo. Aqui há acordos fechados. Aqui há indultos combinados ou cândidos condipumpidos, né? Que vão tirar a condenação deles pela metade. Sempre criticando Aldama, que é o único que realmente abre o jogo, Ábalos. Outro dia ele me atribuiu mais milhões. Eu estou adorando porque quanto mais milhões me colocarem... Mas é exigida a identificação e localização desse dinheiro. São folhas de verdade. Ele diz que quando falava que precisava de folhas, não eram cédulas, eram folhas. E agora vai e alguém acredita nisso. O subsecretário reconheceu num deslize Ábalos, que pediu ao subsecretário que bom fizesse mais ofertas, porque só a de Zaragoza para as máscaras ficava estranho. Ficaria bem se houvesse mais algumas ofertas para incorporar ao processo. Eu disse, procure por elas. E eu estou convencido de que pelo menos algumas existiram. Nenhuma passou pelas minhas mãos. Para disfarçar, não deixou de soltar essa frase. Olhem, Ábalos é um mentiroso que depois de Sanches não parou de mentir, enganando a todos. Graças a apresentadores como Risto Mejide e outros que acobertaram tudo o que puderam e agora posam de defensores da democracia. Com Risto, ele mentiu a tal ponto que vocês vão ouvir. Sou totalmente contra a exploração sexual de mulheres e homens. Me dá nojo que alguém não tenha outro recurso, além de se entregar a uma relação que normalmente não faria. Você já pagou por sexo alguma vez? Olha, vamos ver. Eu? Felizmente, não precisei recorrer a isso. E, entre outras coisas, vou te dizer... Bem, os catálogos de prostituição estão lá gravados, mostrando como repartiam as prostitutas ou as traziam de van de Valência para o parador de Teruel. Ou quando dizem a ele no Congresso, prenderam o Coldo, e reparem em como ele reage. Não faço a menor ideia. Quer dizer, acabei de saber agora. Fiquei estupefato com isso. Pode ser mais mentiroso? Ou então, quando fazem uma busca domiciliar, ele obriga a amante da vez a colocar um disco rígido dentro da calcinha e sair com ele pela porta. Mas quando a imprensa pega ele, como sempre, ele mente. Passei por uma busca domiciliar, como sabem. A verdade é que foi, enfim, delicado, digamos. Sim, principalmente para ela, porque colocar o disco rígido ali. Bom, e para a última mentira de muitas, poderíamos ficar a tarde toda. Não há mentiroso maior do que Sanches e Ábalos, a frase do ano. Sou feminista porque sou socialista. Depois disso, desliga tudo e vamos embora. Eu acho, me diz, Robert, o que você acha? E Carlos levanta a mão. Mas eu acho que eles estão condenados. Eles sabem que estão condenados. As provas são brutais. O que Balas da Unidade Central Operativa fez foi uma aula de direito absoluto. Já estão esperando a promessa do indulto? Ou da mudança de sentença? Não há mais nada. Não acha, Carlos? Sim, é que além disso ele não tem outra saída. Esse cara, se não falar, porque vamos ver, Ábalos deve conhecer muitas coisas sobre o financiamento do Partido Socialista. Ele deve saber de tudo, porque o secretário de organização de um partido político é o dono da informação, do financiamento, da elaboração das listas, de tudo. Acho que esse cara sabe muito. Por que não fala? Ele deve ter promessa de indulto. Não há outro motivo, pois vai pegar de 15 a 20 anos de prisão. Mas quanto às mentiras que ele conta, tem uma citação que você não mencionou e eu quero lembrar, que não deixa dúvidas de que esse cara usava prostitutas pagando por isso. Que é a conversa que podemos colocar entre aspas entre Coldo e ele. Ei, te mando a loira ou a Carlota? Não, é que a Carlota é desenrolada pra caralho. Então te mando as duas. Bom, essa negociação é com carne humana, com mulheres prostituídas com as quais eles estão dispostos a fazer a festa dele. As duas senhoras para este senhor. Tudo é uma grande mentira.
Mas a informação pesada, aquela que realmente colocaria na mesa o financiamento irregular do Partido Socialista, está sendo mantida em segredo por Ábalos. Quem está escondendo isso é Couto. E quem pode esconder isso pode ser Serdano ou não. Mas se os três esconderem isso, eles são candidatos a indulto no dia anterior ao Sr. Sanches levar o colchão e fazer as malas na Moncloa. Esse é o único benefício que podem ter. O resto são 15 ou 20 anos atrás das grades. E isso não é nada atraente. Bom, Roberto, ou que venha Feijó como presidente e seja ele quem lhes conceda o indulto. Às vezes essas coisas acontecem. Duvido. José Maria Aznar, lembre-se sempre, indultou o Barrio Nuevo dos Gal. Ou seja, no final eles acabam se ajudando. Eu até entenderia se fosse resultado de um acordo em que, olha, você me dá a presidência e eu concedo indulto ao Ábalos. Mas é que Pedro Sanches vendeu o Ábalos. Ele mente tanto que até mentiu para o Ábalos. Porque o Ábalos, pelo menos uma verdade ele disse. Alberto Carlos, uma verdade o Ábalos disse. Ele nunca pagou por sexo. Porque quem pagou foi você, Albert. Fomos nós que pagamos. Todos nós pagamos com o nosso dinheiro. Ele nunca pagou. É uma verdade. Ainda é pior, não me lembre disso. Então eu acho que sim, deixa eu ver. Uma coisinha. É que vejam só, que interessante o arquivo de notícias, que com praticamente 2 anos de diferença, desde aquela entrevista que ele deu na época para Risto Mejide, podemos ler coisas que ele disse ali nas entrelinhas e que agora fazem sentido, já que sabemos muito mais coisas. Quando ele dizia, sou contra a que se comercializem com as relações íntimas de mulheres e disse de homens. Esse comentário de homens, eu acho que tinha uma má intenção. Tinha um recadinho para o presidente do governo por causa das saunas gays. E disse, e dos homens. Não disse isso aqui, não disse, isso estava ensaiado. E depois outra questão. O indulto. Vamos ver, Ábalos não abre o bico, não porque esteja buscando o indulto, mas porque se ele abrir o bico, vai pegar a pena completa. Ou seja, o primeiro interessado em não abrir o bico é Ábalos, porque se abrir o bico, se incrimina. Praticamente. Agora ele tem mais uma vantagem na hora de não abrir o bico, porque além de não se delatar, também tem a opção de que se Pedro Sanches continuar no governo, possivelmente, abre caminho para que ele possa ser indultado. Mas eu conhecendo Pedro Sanches e sabendo como Pedro Sanches age, sabendo como rompeu todas as relações, até mesmo com a Organização Mundial do Turismo, quando viu que um caso de corrupção podia envolver Begônia, todas as vezes que disse que colocou barreiras aos casos de corrupção, Pedro Sanches não vai indultar Ábalos. Se ele o convenceu e Ábalos acredita nisso, tudo bem. Mas a palavra de Pedro Sanches, como o Carlos disse antes, não tem nenhum valor. Ou seja, vocês de verdade, se Pedro Sanches desse sua palavra a vocês, Albert e Carlos, prometendo que faria algo por vocês no futuro, vocês acreditariam nele? Eu acho que é até possível que exista um documento assinado que confirme certas condições, não com Sanches, mas com alguém do partido ou da Procuradoria-Geral. Mas, enfim, vamos ver. De qualquer forma, Roberto... Fala. Quero destacar algo que o Roberto falou. Aldama confessou, Aldama se autoincriminou e, neste momento, o Ministério Público pede apenas 7 anos para ele. Se puxar mais o fio da meada, acho que Aldama esconde a questão da Air Europa para proteger a família Hidalgo, a quem deve gratidão. Se Aldama dissesse toda a verdade, talvez nem fosse preso. E Ábalos deveria se olhar nesse espelho, porque Ábalos, neste momento, não pega menos de 15, não sei se vai pegar os 25, mas 15 anos de prisão é muito pesado, é tremendo. E talvez você se autoincrimine, mas tem que ser agora, pois com o Ministério Público é possível negociar até a sentença. Depois disso, não há mais benefício. Aqui quem foi esperto foi Santos Serdã.
Por quê? Porque ele era deputado, saiu e agora o caso dele será julgado pela Audiência Nacional. E vejam como aconteceu com os Pujol, podem se passar 10 anos ou 12. Por outro lado, Ábalos não quis sair, ficou, está sendo julgado pelo Tribunal Supremo e vejam como tudo está indo rápido. Talvez seja isso que ele procura também, para que Sanches continue no poder e o indulte, e isso tudo é jogo. Estamos falando do governo, Amador e Alfredo. O socialismo sempre roubou os espanhóis. O socialismo sempre matou os espanhóis. E apesar disso, os momentos que estamos vivendo na Espanha são inqualificáveis. Milei, no primeiro turno, percebeu que estavam armando uma fraude eleitoral contra ele, denunciou e no segundo turno venceu de lavada. O que acontece aqui é que não podemos fazer o mesmo. Sim, senhor, por aí começamos a batalha. E a marcha de 23 de maio, Helen e Anabel estão conosco. Me parece uma ideia maravilhosa essa da marcha e farei todo o possível para ir, vou compartilhar. Mas também tenho receio de que, com certeza, o sátrapa nesse dia, não sei, pega o falco e vai para algum lugar. Esta manhã, quando te ouvi, já que estava confirmada a convocação da marcha até a Moncloa, eu também comecei a me movimentar e fui até uma associação para, com um viés político, claro, sermos alguns que possamos nos reunir e organizar a viagem, porque seria desde Lyon, unidos para isso, para a Moncloa. Podem fazer isso e serão bem-vindos, mas também estão sendo convocadas marchas em outras cidades, percursos em outras capitais. Nem todo mundo pode vir a Madrid e nós entendemos isso. Nas Canárias, em lugares mais distantes, em Maiorca, estão tentando organizar marchas e cada um decide qual percurso e onde terminam. O objetivo é o mesmo e pela dignidade também. Ou seja, que cada um faça quando e como puder. Permita-nos, vamos à redação. Susana Gache, últimas mensagens. Aqui estamos, Alberto, na redação do Castelão Confidencial, recebendo essas mensagens e essas opiniões e felicitações, porque esta semana vai ser isso, uma semana de felicitações por esses 4 anos de podcast com vocês e com todos os confidenciais. É o caso de Carmen, ela diz que pelo futuro dos nossos filhos e também dos nossos netos, temos que recuperar a nossa Espanha desse governo miserável, malvado e ladrão que está sempre nos entregando ao inimigo. Brugila diz que parabéns também por esses 4 anos de luta pela liberdade e por essa janela aberta que tanto precisamos para estarmos bem informados. Marisa diz que essa marcha me dá vontade de continuar. Ela se refere a essa marcha do dia 23 de manhã, convocada pela sociedade civil, onde vai haver essa marcha da Plaza Colón até Moncloa. Marisa nos comentava sobre isso, diz que isso lhe dá vontade de continuar, volta à emoção, o sentimento de lutar pelo meu país, pelo meu povo, pelos meus filhos, pela minha descendência. Obrigada, Albert. É isso que a Espanha precisa para abrir os olhos e liberar nossa energia. Juan também nos comenta, diz que viva o rugido do povo espanhol. Guilherme diz, onde posso baixar esse cartaz? Vou mobilizar as massas em Córdoba. Vamos colocar nos comentários do canal do YouTube, no canal e neste programa, imediatamente vocês vão poder baixar. E Antónia diz que vocês já sabem o que têm que fazer neste sábado e também nos convida para o dia 23 de manhã. Devemos estar ao lado de Alberto Castillón e também de todos em frente à Moncloa, porque com a liberdade não se brinca. Vamos encerrar por aqui, Alberto. É muito importante que todos os nossos seguidores possam nos seguir em todas as nossas redes e também nesse jornal digital castilhonconfidencial.com, onde vocês vão estar muito, muito bem informados. Muito obrigada, Alberto. Muito obrigado. E ontem colocamos um áudio de uma colega da televisão espanhola que usou linguagem inclusiva que não entendemos. Esta aqui. Claro que sim. Parabéns a todas as atletas e aos atletas espanhóis. Bem, atletas e atletas, logicamente não entendemos nada, nos veio à mente a imagem de Irene Montero. Recebemos, Ana, uma mensagem de uma fonte confidencial que conhece a jornalista e tem outra versão.
Dizer que isso não é coincidência e que ela não se enganou, eu acho que é exagero. Eu a ouço há muitos anos e também a conheço pessoalmente e ela simplesmente se enganou. Ela se engana muitas vezes. Não é que ela esteja errando o tempo todo, mas isso foi um erro do momento. Bem, eu acho que ele deve ter razão. Não era linguagem inclusiva, é que é muito ruim. Vamos ver se acham alguém melhor na TV espanhola. Bem, querido Robert, a questão da língua de Maria Jesus Montero vai merecer um capítulo à parte, mas como você ainda vai falar dela outras vezes, acho que precisamos fazer uma análise psicológica e depois você me diz qual receita damos para essa mulher. Estou preocupado. Receita? Estamos aqui para dar a ela mais substância do que já toma. Esse homem é perigosíssimo. Um abraço, querido amigo. Obrigado, eu te sigo no seu canal do YouTube. Se cuida. Roberto Crobu, youtuber, psicólogo, e meu querido Carlos Marcos, coloque um ponto final. Bom, não vou entrar nesse assunto porque o debate que vimos ontem foi uma perda de tempo mais uma vez. Dos dois partidos. Um é julgado na Audiência Nacional, outro no Supremo. E sim, reconheço os méritos, neste caso do Vox, que conseguiu que a prioridade nacional, pois fosse um pouco a alma mater desse debate, que foi para mim uma perda de tempo absoluta, uma enganação para a população. Por sinal, graças a um confidencial, no dia 21 aqui em Madrid, eu irei ao Beco de Las Ventas, convidado por um confidencial anónimo que muito gentilmente entrou em contato comigo. Estaremos lá. Cara, mas tudo bem e não... Me diga também onde combinamos no dia 23. Deixa eu pensar. Vamos procurar um lugar perto da Plaza Colón, que é a saída, e longe da Rua Gênova, que é perigosa. Beleza, a gente se fala. Se cuida, amigo. Um forte abraço. Obrigado, Carlos Marcos. Amigos, tem gente que faz documentários para mostrar a verdade. Hoje apresento a vocês um gênio que não para de fazer brilhantes documentários. Em 1 minuto. Você está ouvindo Castilhão Confidencial. Atenção, confidenciais. Estamos estreando um canal. Você já sentiu algo antes de conseguir explicar? Um arrepio, um desconforto, uma certeza que você não sabe de onde vem? Seu corpo sabe. Ele sempre sabe. Nasce Seu Corpo Sabe, um canal científico onde exploramos esses sinais invisíveis que sua mente ainda não entende, mas sua pele sim. Sensações de intuição e energia? O que você sente antes de perceber? Descubra o que seu corpo está tentando lhe dizer há tempos. Procure agora por Seu Corpo Sabe no YouTube, porque o corpo sente antes que a mente entenda. Senhores, cada um de sua trincheira, seu trabalho, sua família, pode fazer algo para melhorar seu país. É uma máxima da liberdade individual que sempre defendemos aqui. Não espere que outros façam por você. Eu faço o que posso como jornalista, buscando meios alternativos e graças à sua ajuda. Mas qualquer um em um bar, quem administra um negócio, quem tem uma loja ou quem trabalha no mundo audiovisual, pode fazer algo. Vou apresentar para vocês um homem que, desde que Sanches está no poder, fez 6 documentários, incluindo uma série de 8 episódios. Ele descobriu a história da Vega Mestanza, lembram? Da nossa amiga em Málaga. Ele fez outro chamado A Espanha Não Esvaziada, Não Vacilada, ou Memocracia, ou Checkmate, a Corrupção Judicial, ou Ierma 2030, ou o último que está apresentando nesses dias, Desmontando o Relato. Vejam uma prévia. Para nós era um dia normal, já que não havia nenhum alarme específico em lugar nenhum. Ficamos sabendo que meu irmão, meu sobrinho e minha cunhada foram arrastados no carro por uma onda de quase 4 metros de altura. Eles foram buscar o filho na escola e ninguém avisou que havia qualquer perigo. Na verdade, nem sequer chovia nas cidades mais afetadas. Tudo indica que realmente houve até 2 aberturas das represas que ficam sobre o rio Turia. Não sabemos qual e o que está claro é que estão escondendo os dados. Quando chegaram, eu te digo, porque eu estava lá, pedimos ajuda para resgatar pessoas que já estavam mortas.
e eles não quiseram porque as ordens que tinham recebido eram para tirar móveis e mover móveis e não fazer nada além disso e ficar andando de um lado para o outro. Esse homem é Miguel Hicks. Bem-vindo, Miguel. Como você está? Obrigado, Albert. Estou bem, graças a Deus. Você é como um homem renascentista. Você não espera que o contrato caia no seu colo, pega sua família, seu conhecimento e é capaz de fazer, bem, quase um documentário por ano desde que esse ditador está no poder, não é? Sim, quando você fala, percebo que focamos no que falta e não no que já foi feito. É realmente um trabalho por ano. E somos 3, minha família e eu. Isso é maravilhoso. Trabalhar em família é algo que eu também faço e agora você trabalha o dobro de horas, né? Do que se estivesse fora de casa. Mas é um privilégio, Albert, é um privilégio. É sim. O que é Desmontando el Relato? Vimos que você fala sobre as enchentes de Valência, mas acho que também sobre os incêndios, sobre outras coisas. O que veremos lá? Então, vamos ver como é uma mentira descarada essa desculpa que vem sendo usada de um tempo para cá, desculpe, para justificar qualquer tragédia que acontece no nosso país. Seja chamada erroneamente, Dana, porque foram enchentes provocadas, ou pelo menos permitidas, consentidas, agravadas, deixo isso aí, seja os incêndios, as pessoas têm pouca memória, porque é lógico, esse mundo tão rápido faz com que a gente tenha pouca memória. E já esquecemos que neste último verão, metade da Espanha pegou fogo. Mas é que no anterior queimou toda a ilha de Tenerife, no anterior queimou toda a Serra da Culebra, e assim, ano após ano, vão deixando a Espanha queimar, que coincidência, para que depois proliferem projetos de energia verde ou de mineração. E então tudo isso sempre é justificado pela mudança climática. O que os porta-vozes do nosso governo não dizem é a inação, a omissão de socorro, que não cumprem a Lei de Emergência Nacional. E tudo isso é o que vamos tratar neste Desmontando o Relato. E claro, vamos desmontar isso com gente da ciência. De verdade, o golpe climático que está fazendo com que os espanhóis percam liberdades, mas assim, descaradamente. Bom, tivemos que ouvir que a regularização em massa de imigrantes é por causa da mudança climática ou que o acidente de Adamus foi causado pela mudança climática. É o balaio de gato onde cabe de tudo. Eu acho que enganam poucos, mas levam bilhões. Quem te ajuda financeiramente a fazer esses documentários? Olha, Albert, graças a Deus é o povo, as pessoas que aos poucos vão conhecendo o meu trabalho e isso vai crescendo, vai se espalhando. E, bom, eu realmente tenho que ser muito grato, porque toda vez que lançamos um documentário, os cinemas lotam. São em sessões privadas, porque, claro, hoje em dia, com esse governo, com essas leis e com essa censura, porque ela existe e você é o primeiro a sofrer com isso, pode confirmar, não há nenhuma distribuidora de cinema que se atreva a levar isso para sessões regulares, para estrear em toda a Espanha. Veja que acabou de estrear essa porcaria do Sidosa, desse tal... Sim. Sim, esse homem subsidiado até a medula, e isso está em todos os cinemas, sem espectadores. A gente faz uma sessão e lota, faz outra sessão e lota. E tem sido assim desde Irma 2030, que estreou em quase 40 cidades na Espanha e 40 sessões lotadas no cinema. Então é o próprio público que nos ajuda. Desmontando o Relato já foi exibido em Madrid, vai ser exibido em 8 de maio em Valência, 17 de maio em Barcelona, 24 em Málaga e 13 de junho em Oviedo. Vocês têm algum site ou lugar para saber em qual cinema, em que horário? Sim, tudo o que fazemos sempre fica centralizado no meu site, que é miguelhicks.com. Lá vocês encontram horários, datas e o link para os ingressos. Reforço, são sessões privadas, então não devem ir à bilheteria perguntar. Estaremos lá, a família, sempre presentes nas estreias, nós 3. Eles perguntam para a gente... Você já pediu algum subsídio alguma vez? Ai, não, eu me recuso. Além disso, eu sou autônomo e nunca nem recebi o seguro-desemprego na minha vida. Também nunca fiquei desempregado, nunca na minha vida. É que a gente tem essa cultura do auxílio, do subsídio. Que mal isso faz, Albert? Nem preciso te contar. Faz mal, faz mal. Ei, e quando isso acaba? Quando vou ver um documentário da Vitória? Acabou? Foi embora? Os juízes o tiraram. Quanto tempo vamos demorar?
Olha, eu não gosto muito dessas adivinhações, desses presságios, mas tomara que Deus queira que seja bem rápido, né? Porque eu não sei se esse senhor continuar governando o nosso país, eu não sei o que vai sobrar do país. Muitos de nós nos revoltamos, você primeiro. Cada um, como você bem disse na introdução, se vira da forma que pode e com seu conhecimento, com seu dom ou com os seus meios. Mas não é suficiente. Quer dizer, eu não sei, a população espanhola está demorando para tirá-lo de alguma forma. Deixo isso aí, não quero incentivar ninguém. Sim, aqui a violência nunca... Não, nunca. Jamais. Mas a lei sim, e a condição de não sermos cordeiros também temos que começar a levantar a cabeça. Veja que a primeira coisa em que o senhor Sanches gastou dinheiro foi em distribuir dinheiro para a mídia. Essa é a força dele, a narrativa. Por isso é tão importante desmontar essa narrativa, porque sem esse dinheiro que ele gasta distribuindo entre os meios de comunicação, como se diz na Astúrias, podres, apodrecidos, sem essa narrativa ele não estaria no poder. E depois, veja, a regularização de agora, todos que vêm para cá, que ainda por cima dizem que é por causa da mudança climática, está gerando um novo mercado de votos, porque é isso que esse homem sabe fazer. Ele não sabe fazer outra coisa. E destruir a Espanha, isso sim ele sabe fazer. Eu conto, mas você mostra em imagens. Participam muitas pessoas nos seus documentários, alguns bons amigos, e os cientistas explicam de modo que ver não é a mesma coisa que ouvir. O trabalho de poder assisti-los é muito importante. Alguma emissora de televisão já exibiu algum desses 6 que eu mencionei? Sim, bom, uma emissora do nosso lado, vamos colocar assim, mas, por exemplo, El Toro TV já exibiu Yerma, e este vai exibir, também exibiu um que esquecemos, Canárias, a demolição controlada do paraíso, porque o caso das Canárias também é complicado. Fizemos um documentário há uns 2 anos. Esse nós não levamos para o cinema, porque foi exibido por César Vidal através da sua plataforma, que César Vidal também nos apoia bastante, porque ele divulga tudo o que fazemos. E bom, então seguimos em frente. É magnífico ver você e a convicção que você tem. Você não é uma criança. Você já tem uma vida inteira de trabalho, e o fato de você se arriscar até o limite para mostrar o que acontece na Espanha, isso é maravilhoso. Bom, e você também, Albert, quer dizer, é isso que nos cabe? Sim, mas você poderia estar fazendo-se idosa e recebendo milhões em subsídios. Você poderia ter continuado na Antena 3 se tivesse ficado calado, mas não fez isso. Princípios e honra são coisas que as novas gerações não entendem por não serem explicadas a elas. Meu filho sabe disso. Sim, especialmente para os filhos, devemos transmitir esses valores. Bem, Miguel Hicks, não sei por que demoramos tanto para nos conhecer, mas a partir de agora minhas plataformas estão à sua disposição para publicar e transmitir o que você quiser. Ou seja, estamos aqui como mais um meio, com centenas de milhares de pessoas apoiando o seu trabalho. E um forte abraço. Estou entre essas centenas de milhares de pessoas. Obrigado, Albert. Siga em frente. Seu trabalho também é titânico. Um abraço, um amigo. Um abraço. E já que estamos falando de agricultura, nesse documentário também se fala do Mercosul, de tudo. Juan Vipaleter iniciou uma operação para analisar produtos que nos enganam. Embora o rótulo diga origem espanhola, não são dessa origem. Temos que colaborar com ele. Que levante a mão quem quer produto espanhol, porque os supermercados dão nojo. Dão nojo? Tudo vem de fora? Vem de fora por um motivo simples. Se ao ir ao supermercado você não pegasse produtos importados, o importador não traria. É simples assim. A culpa é dos consumidores. A culpa é totalmente do consumidor, não é do importador, nem do supermercado, é do consumidor. Você vê umas batatas de Israel, deixa lá e que eles fiquem com elas. Vão ter que apostar no produto espanhol, não há alternativa. Por isso decidi fazer uma lista. Uma lista de produtores espanhóis. Não me importa se é mel, batata, tomate, tanto faz. Eu quero uma lista de produtores espanhóis. E estou fazendo este vídeo porque em poucos dias vou postar uma lista de produtos locais ou de outras regiões da Espanha. Peço que entrem em contato, deixando claro para que consumidores não mandem mensagens privadas. Agricultores e pecuaristas. Olha,
Vou dizer uma coisa. Agricultores e pecuaristas, que seja o próprio produto deles, não que comprem de outro e depois revendam. Isso não, hein? Vamos ver se juntos conseguimos fazer pressão para que, quando formos comprar, saibamos o que estamos comprando. E aí há responsabilidade na rotulagem, mas também por parte do supermercado. Se é uma pessoa do bairro que você conhece, você pergunta e pronto. De onde são? Se você quiser mais barato, vende mais longe e você decide. Mas em muitos casos não, e nos enganam. Vamos colaborar com o Juanvi nessa operação de etiquetagem ao máximo. Aliás, obrigado, Rosa, e muitos outros por lembrarem dos 4 anos de programa que comemoramos ontem. Bem, eu queria parabenizar vocês pelo 4º aniversário. Quero agradecer a vocês por nos informarem, por serem tão corajosos e, acima de tudo, por darem voz àqueles que não concordam com o que está acontecendo. Obrigado, querida Rosa, e a todos que escreveram nos dando força e ânimo. Este espaço é de vocês, este programa é de vocês. Há quem canta a felicidade. Minerva canta tudo. Escândalo é um escândalo. Escândalo é um escândalo. Tic-tac. 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 Vamos ver se esse tic-tac termina, querida. Bom, tem um meme do Tintim como se fosse uma capa das maravilhosas obras do Tintim. Diz a prioridade nacional e dá para ver Tintim e Milou olhando para uma longa fila de imigrantes. Obrigado, Sofia. Esse livro eu ainda não tenho. Sánchez empata, Amanda Maria e muitos outros buscando votos. Votos? Votem em mim, votem em mim. Votem todos em mim. Votem em mim, por favor. Já imprime o voto no barco dos imigrantes para não ter que esperar eles chegarem e decidirem. E a inteligência artificial explica muito bem como será o futuro de Begônia Gomes com um macacão laranja. Sou Begônia, esposa do traidor da Espanha. Libertem-me. Só roubei 5 milhões de euros, meu marido 18 milhões, Coldo 13 milhões, Serdã 9 milhões. Conto tudo se preciso. Acredito que um dia veremos isso. Aposto que vai chegar um dia em que eles serão marido e mulher separados e vão se acusar mutuamente. Apostem alguma coisa, vocês vão ver. O dinheiro provoca isso. Bom, filme que o José Maria me mandou. Aí está, último lançamento. Dá para ver o Pedro Sanches em Não Sem Minha Urna. Não Sem Minha Urna. Para ele é como uma filha, não é? E assim votam aqueles que ele quer. E Maria Jesus Monteiro continua sendo. É tão fácil fazer um meme com ela ou um Muppet Show, um programa como este. Vejam. Confio plenamente no presidente da Sociedade Estatal de Participações Industriais. Ele é honrado e íntegro. Confio totalmente em Ábalos. É um político irrepreensível. Tudo que falam dele são injúrias. Meu número 2 é um homem decente, não fez nada do que o acusam. Confio totalmente nele e quase certamente não vou me queimar. Santos Serdã corrupto, vamos ver. Ele é um socialista íntegro. Ponho meu pé, ainda não queimado no fogo por ele e... Já não lhe resta o que queimar. Está todo queimado como ela. Bom, no dia em que fizerem uma análise psiquiátrica nos membros do governo, não é só o Sanches que sairia mal na fita, hein? Essa mulher tem um problema que precisa de tratamento, temos certeza. Bom, os mecônios nos apresentam a típica música do Bad Bunny com o valentão do bairro, Sanches. Corrupção, hoje aparece uma, amanhã outra. Mas estou pouco me lixando pra isso porque eu vou continuar aqui. Ei, não vou renunciar, venha e veja seu presidente. Beleza, vão ver nas redes sociais dele corrupções, um dia uma, outro dia outra, não penso em renunciar. Bom, obrigado pelas suas doações, José Ignácio de Bourgogne, muito obrigado, como sempre, sou grato. María G80, Concepción de Gil, Jesús, María de la Paz, Francisco Señor, Susana GC, Jaime de Díaz, que sempre me diz aquelas frases motivacionais, diz... Alberto, continuamos na trincheira, ainda somos poucos, mas acabaremos triunfando. Bom, eu tenho certeza que sim. Margarita de Batalheiro, um beijo, ela sempre diz, por Espanha vocês são valentes, obrigado, Margarita.
Maria Pilar Soto Jimenez e Maria Cristina Artajo, elas fizeram sua doação. Amigos, amanhã espero vocês na trincheira. Obrigado. Somos confidenciales, tú eres confidencial, yo soy confidencial, todos confidenciales, todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial de Albert Castillón.